Olá pessoal, tudo bem? Eu tinha comentado então com vocês, gente, que a gente ia entrar nas leis de herança, né? Ou lei de Morgan. E os pontos principais que aportam essa teoria cromossômica da herança, tanto que foram levantados por Boveri e Sutton, ela afirma que os genes são encontrados em locais específicos do cromossomo. Tá? E o comportamento dos cromossomos durante a meiose pode explicar aquelas heranças, as leis da herança de Mendel. Tá? Morgan estudou as moscas da fruta, a drosófila, né? Aquela moscona da fruta. Tá? E forneceu a primeira forte confirmação da teoria cromossômica. Tá? Morgan acabou descobrindo uma mutação que afetava a cor nos olhos da mosca e relacionou isso com que essa mutação era herdada de forma diferente pelas moscas macho e pelas moscas fêmea. Com base no padrão de herança, Morgan acabou concluindo que o gene para a cor dos olhos deve estar localizado no cromossomo X. Os genes eles são encontrados no núcleo celular, é claro, né? Os genes ficam nos cromossomos. Mas vocês já viram também que com o início, o avanço da genética moderna, foi colocado que genes são trechos de DNA que especificam proteínas. Tá? Voltando um pouquinho, Mendel, quando ele estudou hereditariedade lá em 1843, os cromossomos não se tinha ideia do que era cromossomo, né? Eles não tinham sido observados em um microscópio. Apenas microscópios e técnicas melhores apareceram no final do século de 1800. Tá? Com isso, os biólogos começaram a colorir, né? E observar estruturas subcelulares, vendo o que ocorria com elas durante as fases de divisão celular, durante a mitose e a meiose. Com isso, alguns cientistas começaram a estudar os trabalhos ignorados de Mendel, né? Porque ele foi deixado muito de lado, porque na mesma época saiu a teoria da evolução, né, de Darwin. Então o trabalho de Mendel ficou bem apagado. E esse trabalho foi reavaliado depois e o modelo cromossômico foi alterado, né? Então lá na virada do século XX, a comunidade biológica começou a fazer essas primeiras conexões entre cromossomos, meiose e a herança de genes. Tá? Com isso, se descobriu onde estão onde os genes estão alocados nos cromossomos. Quem foi responsável por isso foi o Sutton e o Boveri, que estudou os cromossomos e a meiose em gafanhotos. Tá? Boveri alemão, que era alemão, estudou as mesmas coisas, só que em ouriços do mar. Por volta ali de 1902, 1903, Sutton e Boveri publicaram os seus trabalhos independentes, tá? Propondo o que agora chamamos de teoria cromossômica da herança. Tá? Isso afirmou que genes individuais são encontrados em locais específicos em cromossomos particulares. Tá? E que o comportamento dos cromossomos durante a meiose pode explicar o porquê os genes são herdados de acordo com as leis de Mendel. O que apoiou essa teoria cromossômica foi colocado da seguinte forma: os cromossomos, como os genes de Mendel, vêm em pares homólogos em um organismo. Tá? Para ambos genes e cromossomos, um par é herdado da mãe e outra do pai. Isso é bem esclarecido hoje. Né? Os membros de um par homólogo são separados durante a meiose, de forma que cada óvulo ou espermatozoide recebe apenas um membro. Esse processo é a segregação dos alelos independentes, né? A lei da segregação.
Os membros de diferentes pares cromossômicos são separados nos gametas, independentemente uns dos outros, durante a meiose, assim como os alelos de genes diferentes. Isso foi colocado na lei da segregação independente de Mendel. A teoria cromossômica da herança foi proposta antes de haver qualquer evidência direta de que essas características eram transportadas por cromossomos. Isso era bem controverso a princípio, né? No fim, foi confirmado pelo trabalho do geneticista Thomas Morgan, né, e seus estudantes que estudaram a Drosophila, né, a mosca da fruta, e ele escolheu a Drosophila melanogaster para seus estudos genéticos porque as moscas não têm aquele carisma como o pessoal, né? Então é claro que depende muito do gosto por insetos de cada um, mas são práticas, são baratas, fáceis e crescem muito rápido. Você pode criar centenas de moscas em um pote de açúcar, tá? Um pote com um pouquinho de açúcar. E muitos geneticistas ainda fazem isso nos dias de hoje, tá? Esses experimentos, eles foram cruciais, né, para os estudos bem detalhados de Morgan, né? Porque ele verificou a teoria, com essa verificação da teoria cromossômica de Morgan, começou quando ele encontrou essa mutação de um gene que determina a cor do olho da mosca. Essa mutação fez os olhos de uma mosca serem brancos em vez de sua cor normal, que é vermelho. Morgan descobriu com isso que o gene da cor do olho era herdado em padrões diferentes por moscas machos e por fêmeas. Tá? As moscas macho têm um cromossomo X e um Y, então elas são XY. As moscas fêmeas têm 2 cromossomos X, XX. Então, a partir disso, não demorou muito para Morgan perceber que o gene da cor do olho estava sendo herdado no mesmo padrão do cromossomo X. Acabou sendo um ponto surpresa, porque ele foi um dos críticos da teoria cromossômica. Tá? Então, ele acabou colocando isso dessa forma. Isso levou Morgan a pensar que o gene da cor do olho estava no cromossomo X. A primeira mosca de olho branco que ele encontrou era macho. E quando essa mosca foi cruzada com uma fêmea normal de olhos vermelhos, aquela primeira prole, a primeira F1, foi toda de olhos vermelhos. Tá? Isso mostrou para Morgan que o alelo branco era recessivo, né? Tudo certo, até aí nada de surpresa, porque são as características da herança, né, que são colocadas. Quando as moscas dessa primeira F1 foram cruzadas umas com as outras, a gente teve aquela se tem a segregação independente, né? Todas as moscas de F2 fêmeas tinham olhos vermelhos, enquanto cerca de metade dos machos, né, dessa F2 tinha olhos brancos. Claramente, as moscas machos e fêmeas estavam herdando as características em padrões diferentes. Hoje se sabe que na realidade elas estavam herdando no mesmo padrão, tá? Naquele mesmo padrão do cromossomo em particular, o X. Tá? Por isso que o X marca o lugar. Então, quando a gente verifica essa herança do cromossomo X, pode-se explicar o que Morgan viu anteriormente. A gente disse que moscas fêmeas têm um genótipo XX e moscas macho têm um genótipo XY. Se fixarmos o gene da cor dos olhos no cromossomo X, colocando um marcador, um subscrito, por exemplo, Wzinho mais para vermelho e Wzinho para branco, a gente pode colocar o quadro de Punnett, né, para isso, para mostrar o primeiro cruzamento de Morgan, tá? Que levantou esse ponto. Então, aquele macho com os olhos brancos, ele seria
XWY, um marcador referencial, tá? E a fêmea XWY mais XWY mais. Na segregação independente, as moscas fêmeas também herdaram aquele alelo, tá? Herdaram da mesma forma. O que ocorreu é que ele não sabia, não se tinha essa ideia dessa segregação direta. Então essas previsões bateram com os fenótipos de F1, que todas as moscas tiveram olhos vermelhos. Mas esse grupo de fenótipo também poderia ter sido explicado por um gene que não está no cromossomo X, já que todas as moscas tinham esses olhos vermelhos, né, independente do gênero dela. Então a prova real vem quando a mosca F1 é cruzada para fazer a geração F2. Então se pegou aqueles indivíduos da F1 e se autocruzou para fazer a geração F2. Que aí se apareceu sim o macho com o XW mais Y e a fêmea o XW mais XW, aquele marcadorzinho lá, aonde apareceu os machos de olhos brancos, né? Aí é onde esse X faz a diferença, tá? Que ele vai fazer essa marcação. No quadro de Punnett, com o gene da cor do olho dos cromossomos X corretamente prevê que todas as moscas fêmeas terão olhos vermelhos, enquanto metade daquelas moscas macho terão olhos brancos, as moscas macho têm seu único cromossomo X de sua mãe, que é heterozigota, tá? Que tem aquela marcaçãozinha XWzinho mais e XW, levando isso àquela divisão ao meio a meio dos fenótipos, né? Confirmando esse modelo, Morgan pegou e fez outros experimentos para confirmar a localização no cromossomo X para a cor dos olhos. Então ele teve todo o cuidado para descartar essas possibilidades alternativas, de que, por exemplo, assim, era simplesmente impossível conseguir uma mosca fêmea de olho branco. Porque a fêmea de olho branco, então, ela tem que ter um marcador, ela tem que ser obrigatoriamente homozigótica. Obrigatoriamente para ela poder ter o olho branco. Tá? Quando se levantou essas observações, então Morgan concluiu que o gene deve ficar ou estar extremamente associado ao cromossomo X. Uma confirmação dessa conclusão veio mais tarde, a partir de um estudante de Morgan, tá? Calvin Bridges, que mostrou que raras moscas, machos ou fêmeas com cor de olhos inesperadas, né, eram produzidas por uma falha na separação ou pela não disjunção, tá, dos cromossomos sexuais durante a meiose. Então, basicamente, a exceção que provou a regra. Com isso, Morgan também levantou mutações em outros genes que não eram herdados em um padrão determinado pelo sexo. Então, hoje a gente sabe que os genes são encontrados tanto nos cromossomos sexuais como nos não sexuais, em espécie de moscas de fruta a humanos. Tá? E isso aportou essas características levantadas. Tá? E acabou caracterizando essa teoria do cromossomo e a genética do linkage, né? Dessa troca de informações cromossômicas. Tá? Então você tem essas colocações por Morgan, que na verdade elas não são 100% verdadeiras, né? Porque se você olhar outros trabalhos, você vai ver que uma parte das moscas, tá, daquele experimento dele lá, então se ele utilizou lá 1240 espécimes para analisar, 3 machos tinham olhos brancos. Tá? O macho original de olhos brancos reproduziu com as suas irmãs para produzir a geração F1.
E nisso pode ter existido umas outras cópias da mesma mutação disponível nesse acervo genético. Não muda, claro, isso não muda o resultado de Morgan, tá? De forma nenhuma. Mas acaba sendo um bom exemplo de como as coisas na biologia não ocorrem dessa forma sempre tão arrumada e tão desenhada, né? Então, essa recombinação que ocorre nos cromossomos, ela vai acontecer de uma forma que pode ser assim, pode ser levantados as hipóteses, mas pode acontecer de uma forma inesperada, porque a gente tem o linkage, né? Você tem essa troca de informação que é dada a partir do crossing over, tá? E com isso aí, isso acaba exemplificando esses pontos, porque aí foi colocado essas diferenças, né, entre o modelo de Mendel e a lei de Morgan. Tá? Essas células terminativas que sobram e executam essa ligação fatorial, né, bem completa, sem passar pelo crossing over, o que distinguiu a lei de Morgan e a segregação independente é que segundo Morgan, ou na terceira lei da genética, né, essa porcentagem dos gametas se mostrou diferente. E a relativa distância que separa os genes em linkage, para Mendel, né, no dibridismo, invariavelmente os gametas possuem aqueles percentuais de 25, 25, 25 e 25%. Tá? Isso invariavelmente com essa comparação, o que não ocorre dessa forma com a lei de Morgan. Tá? Acaba ocorrendo essas transições que são levantadas. Tá? Então, não se tem, né, até o momento atual, outros cruzamentos que compreendem essa separação independente de genes ou fatores. Então você se colocava dessas premissas, né, desses preceitos fundamentais da teoria mendeliana. Tá? Então era viável na segunda lei, pois os genes se distribuíam de forma livre, né, e se localizavam em cromossomos não homólogos, que por sua vez na lei da genética a mesma observação não é possível, porque os genes estão dispostos linearmente em um único cromossomo e estão separados por uma distância bem específica. Sendo assim, esse fator dominante de determinada característica vai se situar em um cromossomo, enquanto o dominante de outro traço se estabelece no cromossomo homólogo. Tá? Tranquilo, gente, quanto a isso, tá? Sossegado. Qualquer dúvida, lembra, a gente esclarece na aula ao vivo, tá? Lembrem de anotar as dúvidas de vocês, tranquilo? Então fiquem bem, beijo e até a próxima aula.